Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Parece que você está nervoso. Esqueceu a Bíblia? Esqueceu de ligar o microfone? Mais alguma coisa? Que bom. Esse aqui é o Murilo, viu, pessoal? Ele está em casa. Nosso pastor de jovens aqui. Uma benção. Vai lá, velho. Amém. Muito boa noite. Tudo bem? Tô nervoso, não. Uma alegria estar aqui com você. Uma alegria poder fazer parte dessa igreja. Eu amo muito esse lugar aqui. Faz muitos anos que o Senhor me abençoa aqui nesse local. E eu me alegro de poder fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui. É uma alegria. Eu cheguei aqui em 2011, recém-convertido. Me converti numa balada, 3 horas da manhã, alcoolizado. E aí o Senhor me chamou. E aí eu entrei naquelas portas ali em fevereiro de 2011. Aí o Paulinho me batizou dia 21 de junho de 2011. E foi uma bênção. Desde lá eu me alegro muito de estar aqui. As pessoas daqui me discipularam, me ensinaram. A maior parte das coisas boas que eu sei, eu aprendi aqui. Então, até o Ivenir está ali, ó. Olha só o Ivenir aí. Ô Ivenir, uma alegria te ver aqui, cara. O pai do Ivenir me discipulou. O seu Isaías, foi uma bênção também. Costumo dizer que, para mim, foi um choque ver uma família cristã, bíblica. Assim. Eu nunca tinha visto um casamento certo, assim, sabe? Eu não tinha nenhuma referência de casamento. E aí eu vi o seu Isaías. O seu Isaías não senta na mesa enquanto a dona Ivone não senta. Ele lava a louça para a dona Ivone. Ele trata com a gentileza. E isso que a comunidade de fé vai fazendo. Ela vai discipulando você nem vai percebendo. E aí você vai ficando com uma vida mais bonita, assim, né? Então, isso é uma bênção e eu estou muito feliz e honrado também de poder compartilhar a palavra de Deus com você. E nós estamos numa série, não estamos? Gente, olha a Débora ali. Você viu a Débora? Oi, Débora. Tudo bem? Uma alegria também ver você aí, Débora. Olha só, uma surpresa para mim, uma grata surpresa. A Débora mudou de cidade. O Hugo eu já tinha visto aqui, por isso que eu não citei o Hugo. Já estava vindo há alguns dias, mas agora está aí de novo. Espero que esteja aí para sempre, viu? Espero que não volte embora, viu? Amém. Nós estamos numa série, não estamos? Amós 3:3. Se eu pedir para você falar de cabeça, você lembra? Então, 1, 2, 3 e... Como andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo? Amós 3:3 diz isso, que para duas pessoas possam caminhar lado a lado, para que eles possam viver a vida juntos, aliançados, eles precisam estar de acordo. Porque às vezes você está lado a lado, mas você não está de acordo, então você não vai caminhando junto, você vai fazendo duas vidas separadas, duas rotas distintas, você só está ali, mas você não caminha junto. É como se você fosse andando com uma multidão e tem uma pessoa do lado, só que você não está de acordo com ela, simplesmente você está indo para o mesmo lado, mas você não está caminhando junto de fato. Então, para caminhar junto, para estar unido, para ter uma aliança, a gente precisa de um acordo. E nós vamos fazendo os nossos acordos, e os nossos acordos vão acabando por fazer a nós. Eles vão nos fazendo também, sabe? Nós vamos fazendo as nossas escolhas, e as nossas escolhas acabam que vão fazendo a gente, sabe? Sabe, porque nas bifurcações da vida, a gente precisa lembrar que um caminho leva a outro caminho. Então, quando você toma uma decisão e quando você faz um acordo aqui, e você decide ir por esse lado aqui, você não escolhe só ir por esse lado aqui, você escolhe todos os outros caminhos que virão pela frente e deixa de escolher todos os caminhos que viriam do outro caminho. Tocou o seu aí?
Vamos orar? Se você está aqui um tempo, você sabe que ao meio-dia, 7 horas, nós oramos por um pedaço de terra, que nós queremos fazer a partir dali o espalhar da glória de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo inteiro. Amém? Você pode orar? Ele está aqui atrás, estenda suas mãos para lá. Oh, Pai, nós oramos, nós pedimos ao Senhor a sua bênção, Pai. Nós pedimos, Pai, esse terreno como um presente. Nós sabemos que toda polegada quadrada pertence ao Senhor. Nós pedimos então que o Senhor transfira de fato esse terreno para o nome dessa igreja, que a partir dali a sua glória se esparrame, que o Senhor nos dê o terreno e nos dê as condições, Pai, de fazer o avançar da sua glória ali daquele local. Ó Deus, que não seja apenas pelo pedaço de terra, Pai, mas que seja pela ação do Senhor a partir dali e através de nós, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus, crendo nisso, Pai. Ó Deus, nós pedimos e nós queremos dizer ao Senhor que nós achamos que aquele local ficaria mais bem alocado sob a propriedade da sua igreja. Então nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nas bifurcações da vida, nós precisamos lembrar que quando nós tomamos uma escolha, ou fazemos uma escolha, nós tomamos um caminho. Nós fazemos um acordo com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com determinadas pessoas, e isso vai nos levar a outros caminhos. E você demorará muitas vezes, muito tempo talvez, para voltar todo o caminho de volta para chegar naquele caminho que você tomou a decisão. Então, às vezes, as decisões têm um custo, sabe? Um custo de desfazer. Então, dependendo das ideias às quais você se aliança, as pessoas às quais você se aliança, os pensamentos que você permite entrar na sua mente, isso vai moldando a sua vida, e tem vezes que para voltar atrás dá trabalho, sabe? Dá muito trabalho. Porque, como eu disse, um caminho leva a outro caminho. Cada acordo que fazemos é parte presente e constitutiva nos próximos acordos, sabe? Quando você faz um acordo, por exemplo, eu fiz uma aliança com a Carol, minha esposa. Nas próximas vezes que eu tiver que fazer alianças, agora eu tenho que lembrar que eu tenho essa aliança já anterior. Então, tudo a partir dessa nova aliança vai ser moldado pela aliança que eu fiz. Então, toda decisão que eu tomo hoje, todo acordo que eu faço, toda ideia que eu permito entrar no meu coração, na minha mente, tudo aquilo que eu permito moldar o meu pensamento, vai ser parte constitutiva daquilo que vai estar na mesa para as próximas decisões e acordos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os acordos que a gente faz. A própria parte que decide, gente, é mudada pelas decisões e acordos anteriores. Então você vai tomando decisões, fazendo acordos, e aqui você tem uma bifurcação. Aí você fala assim, eu vou escolher isso. Da próxima vez você vai ser tendente a escolher isso de novo. E da próxima vez você vai ser tendente a escolher isso de novo. Então, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais semelhante a Cristo, ou cada vez mais diferente de Cristo, sabe? E vai dando cada vez mais trabalho para você retornar pelo caminho. Se Deus não fizer com você ou comigo o que fez com Felipe, teletransportando a gente para o caminho onde a gente tomou a decisão errada, Ele pode fazer isso em sua graça. Às vezes Ele não faz pedagogicamente para você ter que retornar e ver a necessidade de fazer bons acordos, boas decisões, boas alianças. Às vezes dá muito trabalho desfazer os acordos. E tem acordos que não dá para desfazer. Tem acordos que são para sempre. Então, os acordos são questões da mais absoluta importância, são ou não são? Deus quer fazer um acordo com você hoje aqui. Ele quer que você concorde com Ele hoje aqui. Diga, Deus quer que eu concorde com Ele. Para você andar com Deus, você precisa estar de acordo com Ele, porque como andarão dois juntos? Se entre eles não houver um acordo. E o acordo que hoje Deus quer fazer com você aqui, Ele quer que você concorde com Ele no tipo de relacionamento que Ele sustenta com seus filhos e em quais bases Ele sustenta esse relacionamento. O tipo de relacionamento que
ele sustenta com seus filhos e em quais bases ele o faz. Então eu queria agora que você abrisse sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 3. Essa mensagem é bem semelhante a uma mensagem que eu preguei não no sábado, ontem, no sábado passado, aqui no culto de jovens. A gente está numa série aos Gálatas, estamos na 8ª pregação, e Deus falou muito comigo nessa mensagem. Olha, foi uma das vezes que eu fiquei mais impactado. Quando a gente tem que pregar assim, de maneira rotineira, é uma bênção, porque você tem mais um motivo para meditar nas Escrituras. Então, isso vai mantendo a gente, sabe? Então, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do verso 6 ao verso 22. É uma leitura longa. E eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura, porque o texto é difícil. E a gente vai se basear, depois a gente vai pensar um texto de Gálatas, que é citado em Gálatas, que é Gênesis 15, depois a gente vai para lá. Então eu preciso que você mantenha o seu foco bem atento, para que a gente possa chegar junto a esse acordo que Deus quer fazer com você, amém? Então, começando ali em Gálatas 3, vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ou o Espírito da promessa. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. O Deus que fez tanto a lei quanto as promessas é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Amém? Você pode orar comigo? Ore um pouco aí para que Jesus fale aos nossos corações aqui. Ô Pai, fala conosco aqui, Jesus. Enche-nos da sua presença. Ô Deus, faz ressoar a sua voz aqui, Pai.
Ó Espírito Santo, que toda voz que não seja sua seja emudecida. Ó Espírito Santo, só Tu pode aplicar essas verdades ao coração do Teu povo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos aqui para que nós vejamos a Sua glória. Que o Senhor faça com que as escamas caiam dos nossos olhos, que nós contemplemos a Sua beleza hoje aqui, Pai. Ou que nós sejamos cativados pela beleza da Tua palavra hoje aqui, para louvor da Sua glória, que nós saiamos daqui com um acordo com o Senhor, Pai. Ou que aquilo que a Sua palavra disser, Pai, nós aceitemos, que o nosso coração esteja aberto a aceitar o Seu ensinamento pela Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, encontre-nos abertos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você deve ter percebido, pode se assentar, meu irmão. Você deve ter percebido que o texto, embora tenha muitas nuances ali, tem um tema básico. Qual o tema básico? A lei e a promessa. A diferença do relacionamento de alguém que se relaciona com Deus por meio da lei e a diferença do relacionamento de alguém que se relaciona com Deus por meio da promessa. Algumas vezes no texto isso é chamado de aliança. E aí, antes de ir diretamente para o texto, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? Você já parou para pensar nisso? Como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? Quais tipos de relação você tem? Pare para pensar um pouco. Quais tipos de relação você tem? Veja, nem todas as relações são iguais. Você tem relações, por exemplo, familiares, né? Você se relaciona com seu cônjuge, você se relaciona com seu filho, você se relaciona com seu pai, você se relaciona com seu cunhado, você se relaciona com a sua sogra, você se relaciona com seu primo. Essas são relações familiares. E mesmo dentro das relações familiares, há distinção na relação. A relação com seu filho é diferente da relação com seu cônjuge, e que é diferente da relação com seu cunhado, por exemplo. Mas são relações familiares. Mas você também tem relações profissionais. Você tem colaboradores, você é colaborador de uma empresa e tem um patrão, um chefe. Você tem clientes, ou você é cliente de alguém. Essas são relações profissionais. Você tem relações de comunidade de fé aqui. Com os irmãos, você tem relação com o seu pastor, você tem relação com o seu liderado de célula, você tem relações de comunidade de fé, você tem relações institucionais com o juiz da 3ª Vara Civil de Maringá. São relações institucionais com o presidente da nação, com o deputado que você votou, é uma relação institucional. E cada relação é uma diferente da outra. Mas o que eu quero deixar evidente aqui para você é que existe apenas 2 bases de você se relacionar em todos esses casos. Há apenas 2 bases para o relacionamento. Veja, elas podem ser em maior intensidade ou menor intensidade. Elas podem até coexistir em um relacionamento. Você pode ter os 2 tipos de relacionamento com a mesma pessoa. Mas ora você está optando por esse relacionamento e ora, em determinado momento, é pela outra base de relacionamento. Vou exemplificar antes de dizer quais são. Por exemplo, qual que é a diferença do meu relacionamento com a Alice, minha filha, para o relacionamento que eu tenho com um cliente? Por exemplo, o Rafael da Centro-Sud, que a gente vendeu e instalou um monte de placa solar lá. Qual que é a diferença do meu relacionamento com a minha filha para com o Rafael? Bom, é o seguinte, eu tenho uma aliança com a minha filha. Aconteça o que acontecer com ela, eu estarei com ela até o fim. Eu tenho visões para minha filha, eu tenho desejos para minha filha, eu tenho pensamento do que é certo e do que é errado para ela. Eu quero que ela cresça nessa comunidade, seja uma serva fiel do Senhor. Eu quero que ela seja uma bênção para a igreja de Deus. Eu quero que ela cresça como uma mulher de Deus, que ela ame a palavra de Deus, que ela ame a Cristo, que ela tenha boa profissão, que ela case bem. Eu tenho um monte de sonhos para minha filha. Eu tenho um monte de propostas para ela, eu tenho um monte de acordos para fazer com ela. Mas se minha filha, porventura, tomar as decisões erradas,
E, por exemplo, vou dar um exemplo bem doido assim, entrar pelo caminho das drogas ilícitas. Em nenhum momento eu vou romper com ela, porque eu tenho uma aliança. Eu farei todo o sacrifício que for possível. Eu irei até o fim. E Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Eu não pouparei nenhum tipo de esforço para ver aquela com a qual eu tenho uma aliança ser resgatada e transportada para uma outra proposta, que é a proposta que eu tenho para ela. Independente, eu nunca deixarei, se eu entender o papel paterno corretamente, eu nunca deixarei de desejar bem para ela. Eu nunca deixarei de sorrir, ainda que ela chegue esfarrapada em casa para uma janta. Eu sempre me alegrarei porque a filha está em casa, e sempre haverá um local na mesa para ela. Sempre haverá um local na mesa para ela, porque eu tenho uma aliança com ela. Agora, qual que é a diferença do meu relacionamento com o Rafael, o cliente que eu citei? É assim, se ele me pagar, eu instalo as placas. E se ele não me pagar, eu não instalo. Entendeu? A gente tem um contrato, nós não temos uma aliança. E no contrato, inclusive, é obrigatório ter uma cláusula rescisória, uma maneira que eu rescinda com ele, uma maneira que eu fale, eu não tenho mais relacionamento com você. Veja, com a Alice eu não tenho mais a mínima possibilidade de, tendo entendido corretamente o papel paterno, de romper com ela. Ela é para sempre minha, e eu sou para sempre dela. Já com o Rafael, não. Com o Rafael, inclusive, eu posso reclamar se eu instalar e ele não me pagar, e ele pode reclamar se ele me pagar ou não instalar, e a gente pode entrar na justiça, e é isso. Entendeu? A gente pode romper. Inclusive, está especificado no contrato como a gente rompe, e quais são as cláusulas caso a gente romper. Deu para pegar? Um último exemplo rápido. Tem muitos exemplos sobre isso, mas é o casamento. Você sabe que o casamento tem os dois tipos de relacionamento ao mesmo tempo, né? Nós casamos no civil. O Deodoro da Fonseca, em 1898, fez a primeira lei do casamento civil com 125 artigos, e desde lá já tem previsto a dissolução do casamento civil. E nós casamos no religioso. No civil, nós fazemos um contrato com a pessoa. E antes era bem mais difícil, mas agora é bem mais simples você romper esse contrato. Veja, o casamento civil é baseado em uma lei. Essa lei prevê uma dissolução. E como você o dissolve. E as consequências de dissolvê-lo. É feito primordialmente diante dos homens. Resulta em um contrato. O símbolo desse relacionamento, dessa base de relacionamento, é uma certidão de casamento. E se você o dissolve, você tem uma certidão de divórcio. E é assinado em papel. E depende, o contrato, quando você tem uma relação de contrato, depende de quem cumpre. Porque se eu cumpro a minha parte, eu posso reclamar na justiça que o outro cumpra dele. Depende de quem cumpre, depende de mim. Está em minhas mãos. Porque nós assinamos um contrato, reconhecemos firma por verdadeira em cartório, colocamos um punhado de testemunho embaixo, então a gente vai lá. Já no religioso, eu falei para minha esposa que ia lavar a louça sempre que ela tivesse com a unha feita. Mas eu falei muitas outras coisas mais sérias que isso. Isso era uma coisa que a gente brincava antes, e a gente fez mais para se divertir no nosso casamento. Mas eu falei que eu amaria até o fim, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Isso faz o seguinte, e ela falou a mesma coisa para mim, e nós falamos isso diante de Deus e diante de testemunhas. Então, se eu ou ela, por exemplo, sofrermos um acidente e ficarmos paraplégicos, nós não temos um contrato, meus irmãos. Nós temos uma aliança. Eu cuidarei dela até o fim. Eu ficarei com ela até o fim. E ela prometeu que ficaria comigo até o fim.
E isso independe de se ela cumprir qualquer função. Independe se ela fizer o que ela disse. A minha promessa não depende da promessa que ela fez. Ela também fez promessas, mas a minha promessa não depende. Eu prometi que cuidaria dela. Eu prometi que a faria bem. Eu prometi que a levaria à igreja. Eu prometi que faria dela, que cada vez mais ela se aproximasse do Senhor. Eu prometi que lideraria a nossa casa. Eu prometi. E eu nem tinha ouvido qual era a promessa dela. Eu prometi. Então o relacionamento do casamento religioso, ele é baseado em uma promessa. Ele é feito primordialmente diante de Deus, tanto que no primeiro casamento nem tinha testemunha. Ele é indissolúvel. Ele resulta não em um contrato assinado, mas ele é simbolizado por uma aliança. E ele é assinado em sangue no ato sexual. E ele depende única e exclusivamente de quem promete. Não depende da outra parte. Depende de quem promete. Você entendeu a diferença de relacionamento de aliança e de relacionamento de contrato? De relacionamento de promessa e de relacionamento de lei? Essa é a diferença. E no fim das contas, no frigir dos ovos, só existe essas únicas duas bases no mundo para todo tipo de relacionamento. Esse texto que lemos, meu irmão, de Gálatas, você percebeu isso, como o apóstolo Paulo vai alternando entre lei e promessa, entre obediência às obras da lei e aliança, e vai citando o exemplo de Abraão e vai citando Moisés, e isso vai tipificando esses dois tipos de relacionamento. Esse texto que lemos expõe duas bases distintas em que Deus e os homens podem se relacionar, e é isso que Deus quer fazer um acordo com você aqui hoje. Deus tem uma proposta para você hoje aqui. E as duas bases são lei e graça, fé e obras, promessa e preceitos. Esse texto, junto com os textos citados, nos ensina qual dessas duas opções representa o Evangelho. E você deve já ter percebido pela leitura do texto. Ele termina assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. E o que eu venho dizer hoje aqui, a proposta que Deus vem fazer para você hoje aqui, é que o Evangelho é um relacionamento de aliança. Diga comigo, o Evangelho é um relacionamento só de aliança. Só de aliança. Porque é impossível coexistir no mesmo relacionamento as duas coisas. Você não consegue se relacionar ao mesmo tempo pelas duas coisas. Ou você se relaciona pela aliança. Ou eu falo para você, está aqui R$100, e eu te darei. Ou eu coloco uma condição, eu te darei esses R$100 se você conseguir fazer 50 flexões. Entendeu? Um é de aliança, um é uma promessa, outro é um contrato. O Evangelho é um relacionamento de aliança. E só para contextualizar você, Gálatas é uma carta pequena e bombástica. Gálatas, ela tem uma tônica muito diferente de todas as outras cartas de Paulo. Paulo, ele não faz nenhum elogio aos Gálatas. Toda a carta de Paulo ele faz um elogio, fico feliz de ter ouvido da fé, e vai falando e tal, aí faz uma oração e tal. Gálatas é assim, ele se apresenta e fala assim, estou muito surpreso de saber que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, senão a uns que querem perturbar vocês. Mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês outro evangelho que não seja o que nós temos pregado, que esse seja amaldiçoado eternamente. Como já dissemos e agora repito, que se alguém prega alguma mensagem diferente daquela que entregamos, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora agradar a homens? Porque entende? O apóstolo Paulo, aí depois ele fala assim, no capítulo 3 ele fala, Gálatas, seus insensatos. Ele fala assim, eu estou surpreso com vocês. A tônica do apóstolo Paulo em Gálatas é assim, é tensa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha evangelizado a região da Galácia, porque Gálatas não é que nem uma cidade de Éfeso. Não, Gálatas é uma região.
A Galácia era uma região com muitas cidades, e Paulo tinha plantado igrejas por aquelas cidades. E logo depois que o apóstolo Paulo foi lá, chegaram algumas pessoas vindo de Jerusalém, dizendo que vieram dos apóstolos Pedro, Tiago e João, dos outros apóstolos, falando assim: galera, é o seguinte, sabe o apóstolo Paulo que pregou esse evangelho para vocês aí? O Paulo, ele converteu depois. Ele não conheceu Jesus de fato, assim, sabe? Ele não andou com Jesus. Então, o evangelho dele é meio distorcido, assim. Na verdade, o evangelho mesmo, o pessoal Pedro, Tiago e João não pensa desse jeito, não. A gente veio dos apóstolos de Jerusalém e a gente quer falar para vocês o que é a verdade. Então, Paulo estava num conflito. Ele tinha plantado uma igreja. O evangelho tinha nascido naquele local, mas agora tinha havido os endemoniados falando que aquilo não era evangelho. E para falar que aquilo não era evangelho, eles combatiam a autoridade do apóstolo Paulo. Então Paulo gasta o capítulo 1 e 2 de Gálatas defendendo a sua autoridade apostólica e falando que se alguém pregar, ainda que for um anjo vindo do céu, qualquer outro evangelho que não seja igual ao que ele tenha pregado, que seja anátema, separado de Deus para sempre, condenado eternamente. Então o apóstolo Paulo passa. E qual que era a grande ideia diferente do apóstolo Paulo e dos judaizantes? É o seguinte: o apóstolo Paulo falava assim, os judaizantes falavam assim: você tem que crer em Cristo. Veja, eles não falavam que você não tem que crer em Cristo. Eles eram judeus convertidos. Você tem que crer em Cristo, você tem que cumprir as obras da lei, os requisitos da lei, e então você será salvo. Era isso que os judaizantes ensinavam. Eles não ensinavam que você não tinha que crer em Cristo, que Cristo não era importante, que o sacrifício expiatório de Cristo não era importante. Eles não ensinavam essas coisas. Eles ensinavam assim: fé mais obras igual a salvação. E o apóstolo Paulo falou assim: não é assim. É fé, nesse momento você é salvo, nascido de novo, regenerado, o Espírito Santo habita em você, e ponto. E a partir disso você começa a crescer em obediência e semelhança a Cristo. Era uma questão de ordem, e aqui a ordem dos fatores é muito importante porque ela altera o produto. São dois tipos diferentes de religião, são dois tipos diferentes de vida, são dois desdobramentos diferentes, são dois tipos de sentimento diferente em relação a Deus, é tudo diferente, só de você mudar a ordem aqui. E o apóstolo Paulo, em coisas menores, lá em Filipenses, ele falou assim: não, desde que Cristo seja pregado, tudo bem. Mas aqui ele levanta e fala assim: seja amaldiçoado alguém que inverter a ordem. Deus tem um acordo para fazer com você hoje aqui. Deus tem uma proposta para mim e para você hoje aqui. E aí, ele chega nesse texto. Depois de ter defendido a sua autoridade apostólica, ele chega nesse texto. E você percebeu o texto? Eu sei que o texto é grande e difícil, depois você lê ele em casa com mais calma. Não faça isso agora. Mas esse texto tem 4 sessões grandes. Dá para fazer 4 pregações esse texto. A primeira sessão é que o apóstolo Paulo fala assim: olhem para Abraão. É o exemplo de Abraão. Paulo fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, imputado, transferido como justiça. Ele foi considerado justo por causa da fé. Então olhem para Abraão. Olhem para Abraão e vejam como Deus se relaciona com os seus. E não é depois de Jesus não, é desde sempre. Desde sempre. Tanto que ele fala que, tendo a Escritura previsto que Deus salvaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, os crentes do Antigo Testamento eram salvos como? Da mesma maneira que os crentes do Novo Testamento. A salvação sempre foi pela graça por meio da fé, desde Abraão. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e foi considerado justo, e foi salvo. Então isso foi um golpe de mestre, porque Abraão vinha antes de Moisés. Os judaizantes se apoiavam em Moisés, e então Paulo dá um golpe de mestre, pinça Abraão e fala assim: dá uma olhadinha aqui em Abraão. Veja, a lei veio 430 anos depois, não pode invalidar a promessa de Deus. Deus seria mentiroso? Bom, Deus deu a promessa e Deus deu a lei. Será que Deus estava se contradizendo? A gente não vai ter tempo para abordar o papel da lei especificamente, porque o papel da lei é extremamente importante.
Mas a lei e a promessa não concorrem, elas têm finalidades totalmente diferentes. Da mesma maneira que eu não concorro com o Ivenir, porque eu vendo placa solar e o Ivenir vende roupa. Entende? Ela é uma finalidade distinta, é outra. O Paulo falou assim, olha, eles não entenderam a lei de Deus. A lei, na verdade, vem para ressaltar o pecado, para tornar a promessa ainda mais desejável e de maneira e absolutamente necessária. As pessoas que são colocadas sob a lei percebem a sua pecaminosidade, percebem como estão em desacordo com Deus Santo, percebem como Deus tem padrões que eles não conseguem cumprir, percebem como eles são absolutamente necessitados de graça de Deus. Então eles se abrigam em Cristo. A lei veio, Deus fez com que a lei fosse uma maneira de conduzir o povo a Cristo. Nós temos que ir a Moisés para ser condenados, mas nós não podemos ficar com Moisés, mas nós precisamos que Moisés nos leve até Cristo, para que nós sejamos salvos pela graça. Aí o apóstolo Paulo, depois de ter dado o exemplo de Abraão, vai citando as escrituras, citando inclusive a lei, o que ensina. Aí ele faz a mesma coisa que a gente fez aqui no início, a analogia com alianças humanas. Ele fala assim, ó, irmãos, estou falando em termos humanos, uma aliança feita, ratificada, ninguém a revoga. É assim, no nosso dia, quem dirá com Deus? Se nós, sendo maus, não revogamos alianças que fizemos e foram ratificadas, quem dirá Deus? E aí ele fala que a lei não concorre com a promessa. Então ele pega Abraão, e o que eu queria focar aqui é o exemplo de Abraão. O texto tem muitas coisas, muitas nuances, mas Abraão é o exemplo mais importante para demonstrar como Deus decidiu se relacionar com o seu povo específico, porque o texto diz ali no final, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa, qual promessa? A mesma que foi feita a Abraão, fosse concedida aos que creem. E aí o versículo 29 que a gente não leu diz assim, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Meus irmãos, a promessa feita a Abraão é feita hoje aqui a você. Deus está propondo um acordo para você aqui hoje. Deus tem uma promessa para você aqui hoje. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. O que Deus quer de você aqui hoje é fé na promessa dele. Então agora eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Gênesis 15, que é o texto que o apóstolo Paulo começa citando. Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Pode colocar para mim a primeira imagem na tela? Veja essa imagem. Preste bastante atenção nessa imagem. Se detém uns 5 segundos nessa imagem. A gente vai chegar nela. Preste bastante atenção. Eu procurei para ser uma ilustração do texto. Agora, olhe para o texto. Você já olhou para a imagem, agora olhe para o texto. A gente vai correr com o texto junto. A gente vai passar pelo texto junto. Aqui, meus irmãos, Abrão, ainda chamado Abrão, tinha acabado de se encontrar com Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, porque Jesus Cristo foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como diz Hebreus. Ele tinha acabado de lutar por Ló, seu cunhado. E aí começa esse texto. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, eu sou a sua grande recompensa. Algumas versões dizem, lhe darei uma grande recompensa, mas muitos entendem que a melhor tradução é, eu sou o seu grande galardão, a sua grande recompensa. Da mesma maneira que os levitas não recebiam herança, porque Deus falou assim, eu sou a sua herança. Continua no texto comigo. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, a sua grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou, tu não me deste descendência,
e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha aqui para mim agora. O que está acontecendo aqui? Em Gênesis 12, aqui a gente está em Gênesis 15. Aqui Deus está reiterando a promessa que Ele já tinha feito em Gênesis 12. E Ele falou assim, eu sou o seu escudo, eu sou o grande galardão. Aí você, Deus, eu entendi, não, beleza, eu entendi sua promessa. E veja, são 3 capítulos, mas são muitos anos, entendeu? Era em Ur dos Caldeus e aqui é lá. Eu entendi, Deus, beleza, só que você falou da promessa que o Senhor ia fazer, que eu seria como areia, os meus descendentes seriam como a areia do mar, só que eu não vi nada até agora, Deus. Sério mesmo, Deus, assim, beleza, legal a promessa, eu criei, eu saí de Ur dos Caldeus, eu estou aqui, mas o Senhor não me deu descendente, é o Eliezer que vai ser o meu servo, vai ter a minha herança. Aí, agora volta para o texto, é isso que está acontecendo. Versículo 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus, conte as estrelas, se você conseguir contar. Ele disse, assim será a sua posteridade. E aí vem o texto que o apóstolo Paulo citou lá. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. O Senhor também disse, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Olhe para mim. Então, o texto segue, Deus faz a promessa, Deus torna gráfica a promessa de novo, como Ele fez com a areia, agora Ele faz com o céu. E Abraão fala assim, é isso mesmo, vai ser assim. Deus vai fazer que a minha descendência seja assim. Glória a Deus. E no momento que ele crê, veja, Abraão tinha suas dúvidas, Deus não exige uma fé perfeita, Deus pede fé do seu coração. Na hora que ele creu, Deus atribuiu justiça a ele, Deus imputou justiça a ele, Deus transferiu justiça para ele, para a conta dele, Deus creditou na conta dele justiça. Só que Abrão é tipo nós, fala assim, Abrão é tipo nós. Ele crê meio duvidando, assim, sabe? Ele crê e dali a pouco balança. Tanto que ele comete vários erros depois. Veja, os filhos de Deus na história inteira não são perfeitos, meus irmãos. Olha o texto. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. 7. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Mais uma paradinha aqui, olha só. Ele fala assim, não, beleza Deus, eu já criei e tal, mas como é que eu vou fazer para saber mesmo assim, sabe? Como é que... Tem como o Senhor fazer a sombra ir, a sombra retroceder? Tipo, qual que vai ser a evidência que o Senhor vai me dar? Como é que eu vou fazer para saber que eu vou ganhar essa promessa que o Senhor me deu mesmo, sabe? Abraão, ele queria muito a terra. Você percebe? Você sente Abraão? Ele queria muito um filho. Ele queria muito a terra. Ele queria muito que aquela promessa se cumprisse na vida dele. E aí Deus continua no verso 9 dizendo assim, o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Olha aqui para mim. Você viu Deus pedindo para Abraão cortar os animais pelo meio? Não, no texto não fala, Deus só fala para trazer. Mas, imediatamente, quando Deus fala para trazer, porque Abraão pergunta, Deus, como é que eu vou fazer para saber que o Senhor vai cumprir sua promessa? Deus fala assim, faz o seguinte, Abraão, traz esses animais, corta-os no meio. Não, só traz esses animais. Mas Abraão imediatamente saca. E ele traz, e ele corta, e ele separa no meio, e ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele faz isso aqui. E isso era a maneira, por quê? Por que Abraão sabe? Porque essa era a maneira que se faziam contratos naquela época.
Os contratos eram feitos assim. Ao invés de você reconhecer firma por verdadeira em cartório e colocar um monte de testemunha e se obrigar pela lei, você trazia os animais diante de testemunhas ou não, e aí você falava: Pedro, eu vou fazer isso, e para mostrar que eu vou fazer isso, eu vou cruzar no meio desses animais aqui agora. E quando eu cruzar, eu estou dizendo que se eu não fizer, todo mundo que está vendo aqui pode fazer o que foi feito com esses animais comigo, pode me partir ao meio, que se minha palavra não valer, vocês podem me matar e me serrar ao meio. E aí o Pedro fazia a mesma coisa e passava ali no meio. Veja, eu vou dar só um exemplo das Escrituras para você ver como que funcionava. Você não precisa abrir, está em Gênesis, está em Jeremias 34, diz assim: farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Era isso. Essa aqui é outra aliança, não é a mesma aliança de Abrão. Então veja, era isso que estava acontecendo. Abrão falou assim: entendi, Deus quer me dar a terra, mas quer fazer um contrato comigo. Deus quer fazer uma aliança comigo. Então, e eu quero muito a terra. Eu quero muito isso. Eu quero muito descendente. Seja lá o que ele pedir, eu estou disposto. Depende de mim agora. Deus vai falar alguma coisa para eu fazer, e a gente vai fazer um trato, um acordo aqui. Então Deus vai falar para eu passar aqui no meio, e então vai ser essa maneira que eu vou saber que Ele vai cumprir quando eu fizer todos os requisitos que Ele me deu para fazer. Entendeu? Era isso que estava acontecendo. Só que segue comigo no texto. Versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor, diga, grande pavor, e densas trevas, diga, densas trevas, tomaram conta dele. Veja, não é fora, é dentro. Grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, veja, o Senhor se aproximou daquele local. Esse negócio de grande pavor e densas trevas mostra que alguma coisa grande estava acontecendo ali naquele momento. Uma coisa histórica. Esse é talvez o texto mais importante de aliança, para ensinar a aliança e a maneira que Deus se relaciona com o seu povo, que existe na Escritura inteira. Uma coisa muito séria, Deus estava se aproximando para tocar o mortal. O eterno estava tocando o temporal. O imortal estava tocando o mortal. Algo denso estava acontecendo ali naquele momento. E então o Senhor lhe disse, verso 13, então o Senhor lhe disse, fique sabendo, Abrão, com certeza, diga comigo, com certeza, fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, para essa terra que eu estou prometendo para você, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Quem é a tocha de fogo e o fogareiro fumegante? Diz o texto, naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dei esta terra. Veja, o verbo não está no futuro, o verbo está no passado. A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. E começa o capítulo 16
e Abrão nunca passa no meio dos animais. Não chega a hora de Abrão passar. O capítulo 16 começa com Sara. Outra história. Meus irmãos, Deus está dizendo para Abrão aqui o seguinte: eu vou te dar essa terra. E como diz o autor de Hebreus, pensando esse texto, não tendo nada superior pelo qual jurar, Deus jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo. Deus falou assim: Abrão, eu vou te dar a promessa que eu estou dizendo para você. Abrão, eu vou te fazer bem. Abrão, você não tem filho, você quer ter filho? Eu vou te dar o filho, Abrão. Está demorando, mas eu vou te dar o filho. E que seja feito, Abrão, conforme está sendo feito com esses animais, se eu não cumprir minha promessa. E Deus, quando fez isso, o apóstolo Paulo Pince diz, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Porque Deus sabia que cumpriria a sua promessa, mesmo que fosse necessário que ele fosse rasgado ao meio. Então Cristo, na última noite na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, rasgou-o ao meio e disse: esse é o meu corpo, rasgado por vocês, para que em Cristo, aqueles que creem, recebam a promessa de Abraão. Sabe, Deus sabia, no momento que estava fazendo aquela promessa, que ele seria rasgado ao meio para cumprir a sua promessa. Ele sabia o custo que custaria para fazer bem a Abraão. E hoje você é descendente de Abraão. Deus ama você, meu caro. Deus tem um interesse genuíno pela sua vida. Deus deseja te fazer bem. Sabe, quando eu fiz o devocional desse texto, sabe, eu entrei em convulsão assim, e eu comecei a escrever algumas coisas. Eu falei, eu coloquei assim: Deus nos fará bem a custo próprio, até que vejamos que nosso maior e verdadeiro bem é Ele mesmo. Sabe? Deus quer nos fazer compreender a alegria de sermos chamados amigos de Deus, como Abrão foi chamado. Aí eu coloquei assim: eu e todos os seres humanos temos dificuldade de entender Deus, porque Deus é diferente da gente. A gente não é assim, cara. Aí eu coloquei assim: mas nós podemos ser mais como Ele. Essa é a proposta que Ele nos faz. O Deus de Gênesis 15 é um Deus que não se nega, não nos priva de sua bondade e cuidado, que permanece fiel ainda quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar quem? A si mesmo. Deus não é alguém que priva, conforme você não faz o que Ele pediu para você fazer, Ele começa a te privar de bondade, Ele começa a te ignorar, Ele começa a agir com você de maneira displicente, de maneira, não, esse não é o Deus que as Escrituras revelam. Esse é o nosso amigo imaginário, ou o nosso inimigo imaginário. O Deus que as Escrituras revelam deseja nos fazer bem, da mesma maneira que eu posso até discordar da Alice, eu tenho os pensamentos a respeito do que eu quero para minha filha, eu acho que é certo, que é errado para ela, mas eu não a privo do meu amor. A Alice não duvida, ela só ergue os braços para mim. Ela só ergue os braços, porque ela não tem a menor dúvida da minha boa intenção, do meu amor, do meu carinho, que eu tenho por ela. O Deus das Escrituras é muito melhor do que eu como pai. Eu escrevi assim, olha, é como se Abraão dissesse: o que eu tenho de fazer para receber isso? Qual é a minha parte para receber o que o Senhor pode me dar e eu quero receber? E então, para sua surpresa, Deus fizesse o inesperado, concedesse a um alto custo próprio aquilo que Abraão tanto desejava. E ali, enquanto Abraão observava Deus fazendo isso,
Enquanto Abraão observava, faça um exercício de imaginação comigo, observava Deus naquela densa treva, naquele pavor, Deus cruzando entre os animais, ele subitamente percebesse que a pessoa santa e bendita que estava fazendo era muito mais valiosa e desejável e admirável que o presente que estava sendo proposto. Sabe? Pensa comigo, Abraão. Ele olhando assim, falou assim. Aí ele vê a tocha, essa teofania, essa manifestação de Deus ali, e ele olha e fala assim: não pode ser. Que Deus é esse, cara? Que tipo de gente, que tipo de pessoa faria algo assim? Eu não imaginava que era isso que se daria nesse momento aqui. Que Deus glorioso, que Deus maravilhoso, que Deus generoso, que Deus grande, que Deus transbordante, que Deus diferente. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Meus irmãos, subitamente Abraão entendeu o que Deus ensinou para ele em Gênesis 15:1. Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou a sua grande recompensa. Aí Abraão falou assim: Deus, é o seguinte, eu gosto muito dessa herança aqui, eu gosto muito desse filho que o Senhor vai me dar, mas eu gosto muito mais do Senhor agora, viu? Eu quero isso aí, tudo que o Senhor falou que vai me dar, mas vou dizer bem a verdade para o Senhor, eu quero é o Senhor. O Senhor quer tanto ser meu amigo, e eu nunca imaginei que eu podia ter um amigo que nem o Senhor, que quisesse ser meu amigo só porque quer ser meu amigo, e pagasse um custo tão alto para ser meu amigo. Deixa eu dizer um negócio para o Senhor, eu quero ser seu amigo também. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Porque o Evangelho é isso, meu irmão. Deus quer ser seu amigo. Não é uma coisa assombrosa que o Deus do universo inteiro queira ser o seu amigo? É isso. Deus é glorioso, não é, meus irmãos? Você podia exultar em Deus aí um pouquinho? Você podia levantar suas mãos e glorificar o Cordeiro de Deus? Passa a próxima foto. Queria que você ficasse de pé. Sabe, meus irmãos, queria perguntar um negócio para você. Imagine uma situação no seu emprego, no seu negócio, que você fez um negócio num valor alto, e então uma pessoa depositou dinheiro na sua conta, uma pessoa de outra empresa e tal, e aí depois veio um outro que não estava sabendo que já tinha sido feito o pagamento, e a pessoa fala assim: olha, eu preciso pagar a conta, aquele negócio que a gente fez, que ficou em R$50 mil, qual que é a conta que eu deposito? Aí você lembra: não, já foi feito o pagamento. Você receberia o pagamento de novo pela mesma conta? Ou você diria: já foi pago? Certamente você diria: já foi pago. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus não recebe 2 pagamentos pela mesma conta. Está pago. O preço para nós sermos feitos filhos de Deus e recebermos por herança a mesma promessa feita a Abraão está pago. Está pago. Deus não é desonesto para receber 2 vezes um pagamento pela mesma conta. Está pago. Jesus Cristo gritou naquela cruz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Não tem nada a ver com você, meu irmão. Não depende de você que cumpre as leis de Deus. O relacionamento do Evangelho é um relacionamento baseado na promessa. E a promessa depende de quem? De quem promete. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é glorioso? O Evangelho não é uma coisa linda? Sabe, meus irmãos, Deus é glorioso mesmo, assim.
só para encerrar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Medite um pouco nisso aí. Há uma parábola muito importante nas Escrituras, que é chamada de a parábola do filho pródigo. Eu acho que ela seria melhor chamada a parábola dos 2 filhos perdidos. E o filho pródigo, ele sabe que ele é filho de Deus objetivamente, legalmente filho do pai da parábola no caso. Tanto que no momento que ele se lembra, ele sai, ele fala assim: eu voltarei para a casa de meu pai, porque lá os seus funcionários são melhores do que eu sou tratado aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E então ele aponta na rua de casa, o pai cruza os olhos com ele, e o pai corre em sua direção. E o filho nem deixa o pai chegar, e já fala: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me conforme um dos seus funcionários. Sabe o que ele está dizendo ali? Pai, eu não quero me relacionar com você com base na aliança. Eu quero me relacionar com você com base num contrato. Faz para mim o que você acha que eu devo fazer aqui e quanto que você vai me pagar, porque a minha situação é tão ruim que vamos fazer um contrato eu e você aqui, eu vou cumprir as cláusulas e aí você me trata conforme uns dos seus funcionários. Sendo filho, ele queria ser tratado conforme um funcionário. Tendo uma relação de aliança, ele queria ter uma relação de contrato. Será, meus irmãos, que a gente não tem vivido assim? Será, meus irmãos, que a gente não fica barganhando com Deus, achando que Deus precisa que a gente tenha um desempenho para nos tratar bem, para nos querer bem, para ser propício a nós? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, meus irmãos. E o filho mais velho a mesma coisa: pai, eu cumpri sempre todos os requisitos e o Senhor nunca me deste a minha parte. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Sabe, esse negócio de querer ser tratado como um funcionário não honra o amor do pai. Não honra. Sabe o que o filho, olhe para mim aqui. Sabe o que o filho mais novo estava dizendo? Pai, eu não acredito que o Senhor é generoso a tal ponto, que o Senhor é bom a tal ponto, que o Senhor é rico a tal ponto, de tendo feito eu o que fiz, me tratar bem de novo como filho. Eu não acredito. Isso desonra o amor do pai. Meus irmãos, não desonremos o amor do nosso pai. Nosso pai é bom a tal ponto, generoso a tal ponto, rico a tal ponto, glorioso a tal ponto, de nos reincluir na sua família, de redividir a herança inteira. Ele não tem falta de recurso. O nosso pai é glorioso. É glorioso. Deus tem uma aliança para você. Esse é o acordo que Ele quer fazer com você. O que Deus está dizendo para você aqui hoje é: nunca mais ache que eu quero tratar você que nem um funcionário. Você é meu filho. Meus irmãos, nós não somos funcionários. Diga: eu não sou um funcionário. Eu sou um filho. Agora diga como acredita: eu não sou um funcionário. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. O meu pai me quer bem. O meu pai se alegra em mim. Eu estou em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Deus pode dizer sobre você o que diz sobre Cristo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Evangelho é ou não é a coisa mais gloriosa que existe no universo? O Evangelho é a coisa mais gloriosa que existe no universo. É isso que eu queria dizer para vocês. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela sua santa, poderosa, inerrante, eterna palavra. Obrigado porque isso pode simplesmente transformar o restante da nossa história, porque a sua palavra não volta vazia. O Senhor prometeu que a sua palavra não volta vazia. Obrigado porque isso vai transformar o restante da nossa história. Pai, que o Senhor receba a glória que lhe é devida.
Ó Deus, que nós sempre lembremos o tamanho da sua generosidade, que Deus, nós sempre contemplemos a sua glória, que isso torne as nossas vidas mais alegres, conforme a gente vai olhando para o Senhor ao longo da nossa semana, que a gente sempre se lembre, ainda que no meio das tempestades e dificuldades, que nós possamos ter a convicção de que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem. Que seja assim com os meus irmãos, que essa mensagem fique tocando o coração deles ao longo dessa semana, Pai. Que o Senhor fique, ó Espírito Santo, doce Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus ao longo dessa semana, que nas células, Pai, eles se lembrem, Pai, da sua glória, que as mãos se levantem, Pai, diante da sua glória, que os corações se aqueçam, Pai, pela sua glória, ó Deus do céu e da terra, que nós realmente possamos desfrutar do fato de termos uma boa notícia, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.